Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando continuidade ao Velho Testamento, já estamos mais para o final do Velho Testamento, faltam poucos livros, estamos estudando os livros proféticos, profetas menores, e nós estamos no livro de Sofonias. Hoje veremos o que escreveu e registrou esse profeta. Eu o saúdo com a graça e a paz do Senhor. Convido agora você a parar um pouco em uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo direito, Senhor, de poder estudar as Sagradas Escrituras, pela oportunidade de aprender mais de Ti. É assim que oro, Senhor, e te agradeço na esperança que Tu nos assista, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que ministres essa aula e saiamos um pouco mais enriquecidos sobre as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, é assim que oro e te agradeço. Amém. Sofonias é contemporâneo de Jeremias e ele tem como data sugerida 625 a.C. O autor está descrito como o próprio Sofonias, o local, Judá, Reino do Sul, que tinha sua capital, Jerusalém. O alvo desse livro é anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá. O verso-chave é o verso 14 do primeiro capítulo do livro de Sofonias, um livro pequeno com apenas 3 capítulos. Palavra-chave, dia do Senhor. Se olharmos para esse livro e tentar construir um esboço, eu posso sugerir a vocês, assim como está na lição proposta hoje no material didático, o seguinte esboço. O livro começa com a identidade do profeta. O profeta se apresenta, e ele se apresenta como um homem de linhagem real. Ele não só vive entre a nobreza, assim como outros profetas que pregaram, que ministraram na corte, junto à nobreza. Esse era um homem que vinha de linhagem, de descendência real. Ele se apresenta e relata toda a sua história familiar como sendo um descendente de um rei. E ele apresenta logo a seguir um juízo contra Judá, e ele vai usar uma ferramenta de linguagem da repetição. Ele constrói sua narrativa com repetições. A repetição é uma excelente ferramenta de ensino, mas também de lembrança. E ele dá uma ênfase a isso, porque a ênfase do livro é o dia do Senhor. E ele vai estar anunciando que o dia da ira de Deus é iminente. E mais do que isso, iminente e inevitável. Então sigamos. Juízo contra Judá. Logo após, o livro apresenta um juízo contra 4 nações. Nós vamos ter um juízo contra Jerusalém, depois um juízo contra todas as nações e um final que propõe bênção e descanso para aqueles que possam ser restaurados. Todo esse contexto nós já conhecemos. No Velho Testamento, o favor de Deus é a terra prometida. E esse povo que fracassou em manter a aliança do Sinai, em guardar a lei de Deus, ter esse Deus como seu único Deus, único e verdadeiro Deus,
se desvia, se vira contra o Senhor, vai adorar deuses pagãos, vai participar de cerimônias religiosas que eram totalmente contrárias à vontade de Deus, que confrontavam o Deus de Israel de uma forma a que não se poderia ficar impune. Sacrifício de crianças, orgias sexuais, prostituição sexual e cultural. Então toda essa imoralidade, unida a algo seríssimo que era injustiça social, opressão dos mais fracos, tudo isso a nação vem sendo alertada de que tudo isso levaria à destruição e viria sobre eles um juízo, não só contra o povo de Deus, mas contra todas as nações. E nesse momento, Deus, que já tinha alertado, traz um juízo sobre esse povo. O reino do norte tinha sido destruído e agora o reino do sul teria que arcar com as consequências de ter partido para a idolatria, de ter esquecido Deus da sua salvação. O Senhor viria trazer juízo sobre o seu povo. Essa é a mensagem de Sofonias. É um oráculo de julgamento. Se nós pudéssemos cunhar uma frase sobre esse livro, eu sempre que começo as aulas tenho sugerido que em algum momento você possa pausar a aula, ler o livro nos dá condições de ler rápido, é um livro pequeno, e é muito bom quando a gente lê um livro desse de uma vez só, e tem uma noção exata do que o livro trata. Depois a gente pode estudá-lo em partes e de forma mais aprofundada, mas é importante ter a leitura completa e ter uma visão panorâmica de todo aquele livro, ter uma ideia da mensagem que ele traz, e aí sim, mergulhar nos detalhes da mensagem e beber dessa fonte. O que nós propomos aos domingos na aula da Escola Bíblica Dominical não é um conhecimento profundo. Nós podemos fazer isso em algum momento, teremos um conteúdo programático para que a gente possa entrar mais no detalhe. O que é proposto aqui é que você tenha conhecimento do livro bíblico, tenha ideia de sua mensagem, tenha uma visão panorâmica do livro. E aí, numa atitude devocional, de estudo, você possa conhecer as particularidades, desenvolva em você o desejo de pesquisa, o desejo de leitura de livros de grandes escritores que podem nos ajudar muito com relação às Sagradas Escrituras. E também você pode ter em suas mãos uma Bíblia de estudo e poder consultar os comentários de tantos estudiosos, tantos biblicistas, exegetas, que nos auxiliam em tirar uma mensagem poderosa dos livros bíblicos. Então eu proponho que você leia esse livro, volte para a aula e tente montar uma frase que possa descrever esse livro. Bem, se você teve esse momento, você pode comparar a frase que você cunhou com a frase proposta na revista para a lição de hoje. Ela traz o seguinte: anuncia o juízo inevitável sobre o povo de Deus. Vamos acertar aqui: sobre o povo de Deus, mas consola pregando promessa de restauração aos fiéis, aqueles que se arrependerem. Porque esse é um oráculo de julgamento.
Esse é um livro que traz em suas páginas um oráculo de julgamento, mas uma convocação eloquente, dura, direta, para uma tomada de atitude. Esse livro vem chacoalhar a gente. Esse livro nos convoca a uma atitude. Depois ele vem uma chamada ao louvor e ao salmo, para que a gente possa contemplar a pessoa de Deus. Mas ele também é um oráculo de salvação. Como eu tenho dito, o juízo montado na narrativa profética está a serviço da salvação. Porque o grande desejo de Deus é nos salvar. Queridos, a mensagem de Sofonias, ela é considerada um resumo da profecia bíblica. Se a gente puder olhar para o livro de Sofonias, é como se a gente estivesse vendo um resumo bem sintético, bem resumido do que narra toda a profecia bíblica. Ela traz pontos importantes como humildade e disciplina. Das qualidades que atrai o Senhor para perto do ser humano, a humildade certamente é uma atitude que indica que aquele é quem aceita a disciplina. O coração humilde aceita a disciplina. Igualmente, o orgulho e a negligência afastam o favor de Deus. Se a gente parar agora para ler Sofonias, capítulo 3, verso 12, nós vamos ver tudo isso. Esse favor que se afasta da mente orgulhosa, da atitude orgulhosa, negligente, rebelde, temos que ter em mente de que o Senhor, que é santo, Ele está continuamente pronto a mostrar sua vontade de maneira clara. Como será que a gente tem correspondido à disciplina e à repreensão do Senhor? Porque a disciplina, ela está ligada à restauração. Quando Deus disciplina, a sua vontade é que nos arrependamos, que temos uma atitude humilde, uma atitude de servo. Porque assim como Jeremias, Sofonias vai dizer que o juízo, o julgamento é iminente, o dia da ira vai chegar, e a melhor atitude é se submeter. Por pior que seja a situação, submeta-se. Você está se submetendo a Deus. Essa é uma situação onde você vê essa dupla disciplina e restauração. A revista constrói algo muito bom sobre isso, e ela vai nos trazer a descrição que Sofonias constrói entre a restauração com o efeito da disciplina, tanto para os gentios como para os judeus. Em Sofonias, capítulo 3, verso 9, o profeta descreve a purificação promovida pelo Senhor por ocasião da rendição dos povos à sua vontade. Então, isso é muito belo. Nós precisamos ter os olhos voltados para os efeitos de restauração sobre aqueles que se arrependem, se humilham,
porque o Senhor restaura. Há nessa profecia uma ênfase no dia do Senhor, e ele vai recuperar conceitos expostos por outros profetas, e ele vai falar da destruição total da criação por conta da sua ira. Mas ele vai também tratar a misericórdia de Deus, que vai se sobressair com um chamado ao arrependimento, um arrependimento de um remanescente fiel, difundido a todas as nações. Então esse contexto onde ele cria essa narrativa que, diante da destruição de toda a criação por conta da ira do Senhor, a misericórdia de Deus se sobressai como chamada ao arrependimento de um remanescente fiel, difundido a todas as nações. Apesar da ira, Deus apresenta a possibilidade de arrependimento, antes que seja tarde demais. O arrependimento apresentado em Sofonias parte de um autoexame. Aqui o arrependimento parte de uma atitude humilde, minha e sua, que faz um autoexame e nos leva de volta ao Senhor, pela busca da sua justiça e da sua mansidão. O único caminho para se livrar da ira de Deus seria esse, está sendo proposto pelo profeta, ainda na antiga aliança, ainda no Antigo Testamento, mas já apontando para algo maior, para algo que seria real na vida deles. Assim, o arrependimento, segundo Sofonias, é uma mudança total e consciente de rumo. Veja bem, uma mudança de rumo. Há uma atitude intrínseca de autoexame. Abandona-se a iniquidade e busca-se o Senhor e a sua justiça. Não busca-se o Senhor sem a sua justiça. Busca-se o Senhor e a sua justiça. Infelizmente, há também nesse contexto uma realidade muito triste. Por mais que lhe seja oferecido o caminho do arrependimento, e esse caminho é oferecido às nações, inclusive, Israel está dentro desse contexto, apresenta um pecado que impede esse povo de se voltar para Deus. A soberba está registrada no 8º a 10º capítulo, 8º e 10º, para ser mais exato, do 2º capítulo. Soberba. O orgulho, já no 15, no verso 15, e a rebeldia. Está no 3º capítulo, no 2º versículo. Tudo isso impede as nações de verem o seu pecado e de se arrependerem. Então imaginem bem, a soberba, o orgulho e a rebeldia impedem as nações de verem o seu pecado e de se arrependerem. Porque quando eu não vejo o meu pecado, é um impedimento para que eu me arrependa, porque eu não consigo enxergar. Porque a soberba, porque o orgulho, porque a rebeldia impediam esse povo, essas nações, de verem o seu pecado. Por outro lado, o remanescente fiel,
que se arrependa. A mensagem do dia do Senhor, anunciada por Sofonias, significa a reconciliação com Deus por meio de purificação. Por meio de purificação e também de perdão, há uma reconciliação. Então o remanescente fiel se humilha, se arrepende e encontra purificação e perdão. Mas a purificação apresentada nesse contexto é algo desafiador, porque Deus disse que vai purificar com fogo. É uma purificação que vai exigir algo de mim. Confiar, crer que até nesse momento, toda dificuldade que possa se apresentar, Deus usará no fim de todas as coisas para o meu próprio bem. Esses, eles deixam o orgulho e a soberba e são apresentados diante de Deus como modestos e humildes. Então vejamos, isso tudo nos leva agora para a realidade que vivemos, a realidade do Novo Testamento. Na realidade de hoje, a ênfase do dia do Senhor vai chegar no Novo Testamento com uma compreensão maior desse dia, porque o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o dia do Senhor será executado por Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 2, verso 16, de forma que a referência a tal dia em sua carta passa a ser o dia de Cristo. A expectativa do Novo Testamento acerca desse dia não abandona o caráter histórico. E nem tampouco o julgamento predito por Sofonias. Porém, a certeza da salvação em Cristo dá à igreja uma perspectiva privilegiada de quem já pode celebrar a expiação dos pecados, de forma que esse dia é desejado. Amém? O Rei de Israel, uma outra ênfase. O executor do dia do Senhor, segundo Sofonias, é o próprio Deus apresentado como Rei de Israel. As características do Senhor enquanto Rei de Israel traduzem aspectos messiânicos encontrados em Jesus. Destaca-se a presença do Senhor entre o povo, purificando-o e salvando. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, realizando esse aspecto da profecia de Sofonias. Além disso, a obra de Cristo na cruz também realiza os feitos do Senhor enquanto Rei de Israel, isto é, a vitória completa sobre os inimigos, inclusive o último deles, a morte, cancelando toda a dívida do pecado. Conforme Sofonias havia dito, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Amém? Queridos, que você possa ler esse profeta, que você possa estar preparado. Eu trouxe uma leitura porque na Bíblia, que eu tenho citado aqui algumas vezes, a Bíblia é a Mensagem, essa Bíblia que é uma versão de Eugene Peterson, ele faz um comentário e ele diz assim: eu quero ser fiel a que ele escreveu, por isso eu quero ler junto com você.
A mensagem de Sofonias era uma advertência tremenda de julgamento, mas havia um propósito no julgamento, e esse propósito não era castigo, não era a última instância, antes era de preparação para a chegada de um convidado de honra. Assim como costumamos preparar a casa para a chegada de um convidado importante, devemos preparar o coração para que Deus venha a nós. O que precisamos é de uma faxina geral na casa, que elimina tudo que ofende o nome de Deus. Para que Deus habite em nós, a nossa alma precisa estar preparada para a sua presença santa. Do contrário, Ele mesmo fará a limpeza quando chegar. De que maneira nos preparamos para evitar o constrangimento espiritual de ter esse convidado santo em um chiqueiro de uma alma não varrida? Devemos nos humilhar, nos render diante dele, esfregar os cantos da nossa alma com as águas purificadoras do arrependimento. A purificação não é um fim em si mesmo, mas um modo de se chegar a um fim. Deus deseja trazer os exilados de volta para casa, para ter uma grande reunião de família, e quer habitar no meio deles em um grande reencontro. Mas primeiro que a casa do nosso coração esteja preparada. Esse é um comentário que eu marquei nessa Bíblia, porque esse tem que ser o meu sentimento. E eu convido a cada um de vocês a ler essa profecia, mas também olhar para longe, porque esse profeta estava passando uma lição para aqueles que estavam ali junto deles, que brevemente viriam tudo isso acontecer, mas também está falando de um dia que nós todos esperamos. A mim e a você, meu irmão, há uma promessa, e nós esperamos o dia da vinda do nosso Senhor, mas estejamos preparados para esse dia. Amém? Eu o saúdo com a graça e a paz do Senhor. Desejo a você um excelente culto. Nos encontramos no culto. Tchau, até a próxima aula. Estudaremos o profeta Ageu.